Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Senamate. O nosso tema hoje é esfera, tá bom? Nós estamos na nossa quarta e última aula sobre aí os corpos redondos, tá bem? Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça, pause o vídeo, vem aqui embaixo, ó, acione o sininho, né, para receber as atualizações e também aproveite e se inscreva no canal Senamate, tá bem? Agora sim, vamos começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal, a esfera ela possui centro, raio e diâmetro. A distância de suas bordas ao centro é igual ou menor que o raio. Vamos ver alguns componentes. Já temos visto isso na aula de introdução de corpos redondos, tá? Mas eu vou revisar para vocês. O que é que nós temos na esfera? Nós temos a figura geradora, que é um semicírculo. Quando eu falo em figura geradora, é quando você tem um semicírculo e dá uma rotação bem rápida, né? 360 graus. Quando ele começar a girar, ele vai formar a esfera, tá bem? Então essa figura plana aí, um semicírculo, a rotação dela a 360 graus aí forma a esfera, tá bem? Então essa é a figura geradora. Se perguntar qual é a figura geradora de uma esfera, é um semicírculo, tá bem, pessoal? O que é que ele possui? Aqui é o centro da esfera, né? Ele possui aqui também seu raio, perceba, deste ponto para esse outro ponto aqui é o raio. Ele todo, pessoal, de comprimento para comprimento, de um ponto para outro ponto passando pelo centro, é o seu diâmetro, tá bem? E essa área lateral aqui, que não é área lateral, mas nós chamamos ele de superfície esférica, tá bom? Agora vamos ver quais são as fórmulas que nós iremos trabalhar para se determinar a área total, tá bem? Porque ele não tem área lateral, né? A superfície esférica já é a própria área lateral, e o seu volume, tá bom, pessoal? Então eu utilizo isso aqui, ó. Para achar a área da superfície esférica, é só você pegar o πr ao quadrado, que é um círculo, e multiplicar por 4, tá bom? Então a área aí da superfície esférica é 4πr ao quadrado. Já o seu volume é 4πr ao cubo. Por que cubo? Porque nós estamos falando de volume, tá bem? E no final dividido por 3. Então é isso aí. A área da superfície esférica é 4πr ao quadrado e o seu volume é 4πr ao cubo sobre 3 dividido por 3, tá bom? Vamos seguir. É o seguinte, pessoal, vamos falar em alguns componentes. Vamos falar primeiro da superfície esférica. Eu falei para vocês que é aí o lado, né, dele, a superfície esférica. Inclusive até botei aqui para vocês no desenho, tá? Toda a área dele, né, toda a lateral aí da esfera é a superfície esférica, tá bom? Aí o que é cunho esférico? O cunho esférico corresponde à parte da esfera obtido ao girar o semicírculo em torno do seu próprio eixo. Você pode fazer o seguinte, você pode analisar uma laranja cravo, né? Você não tira aquele gomo? Pronto, aquele gomo é o cunho esférico, tá bom, pessoal? Então vamos seguir. O cunho esférico, professor Sena, tem fórmula? Tem, tá, pessoal? O cunho esférico, ele tem volume, tá? Agora, ele tem duas fórmulas para volume. Quando o seu ângulo está em grau e quando o seu ângulo está em radiano. Perceba aqui, ó, nós temos o nosso cunho esférico, tá? Que essa parte aqui é como se fosse o gomo de uma laranja, tá bem? Então, eu quero saber o volume disso tudo. Pegando do centro para um ponto e um ponto que fecha, né, que compõe o gomo, ele vai formar um ângulo que eu chamo ele de ângulo θ, tá certo? E o seu raio vai do centro para qualquer ponto aí do comprimento dessa esfera aqui, ou o comprimento de uma circunferência, tá bem? Então é o seguinte, o volume vai ser o πr ao cubo vezes o ângulo aí do cunho, tá bom? Do cunho esférico, dividido por 270. Isso aqui, ó, só vou usar essa fórmula quando este ângulo θ aqui, pessoal, ele tiver em grau, tá bom? Aí, Sena, se ele tiver em π sobre 4 radiano, quando tiver a palavrinha lá, radiano, não é mais essa aqui de baixo, ó. É o 2r ao cubo vezes o ângulo, que está em π radiano, não é? Dividido por 3, tá bom? Então, nós temos aí duas maneiras, aí, duas fórmulas para a cunha esférica. Uma com ângulo e uma com radiano, tá bem? Vamos seguir. É o seguinte, vamos falar agora do fuso esférico. É a capa, né? Ou seja, ele corresponde à parte superficial esférica que se obtém ao girar uma semicircunferência de um ângulo em torno do seu eixo. Perceba que ele todo aqui é o gomo, mas a parte superficial do gomo, que é essa parte rosa aqui,
nós chamamos ele de fuso esférico. Então o fuso esférico, professor, tem volume? Não. Ele é só a capa, ele não tem volume. Ele tem o quê? Ele tem área, tá bom? Então nós temos aí fórmula para achar a área do fuso esférico, tá bom? O cunho é só volume. O fuso esférico trabalha com a área superficial do fuso, tá? Olha aqui a fórmula dele, tá? Lembre que lá no cunho nós falamos na medida em grau, uma fórmula em grau e outra em radiano. A mesma coisa vai servir para fuso, tá? Fuso em grau vai ser πr ao quadrado vezes o ângulo formador, que é o θ, dividido por 90. Isso quando na pergunta tem ângulo, tá bom? Já quando ele tem radiano na pergunta, você só vai usar o dobro do r ao quadrado vezes o ângulo θ, o ângulo formador, beleza? Vamos seguir. Pessoal, vamos falar sobre calota esférica agora. Calota, pessoal, é quando você pega aí, vamos supor, você tem uma laranja e você corta aí um pedaço da laranja, né? Pode ser em cima, pode ser embaixo. Então, vamos supor que essa esfera aqui, ela é uma laranja. Eu dei um corte. Essa partezinha aqui é a calota, tá bem, pessoal? Nós temos a superfície, que é todo, né? E uma parte que nós cortamos aí a calota. Perceba que essa calota, ela tem um raio menor do que o raio da esfera. E dela para um ponto aqui, esse ponto, nós formamos uma altura, tá bom? Aí você pergunta, Sena, tem fórmula? Tem sim, tá, pessoal? Para se determinar o volume da calota, você vai ter que usar esta fórmula aqui, ó. O π vezes a sua altura, essa altura que eu estou falando aqui é esta aqui, tá, pessoal? Então, πh ao quadrado, que é a altura da calota, vezes 3 vezes o raio. Cuidado, não é o raio da calota, é o raio da esfera, o Rzão, tá bom? Menos a altura da calota dividido por 3, tá bem? Aí você tem a fórmula do volume. Para achar a área superficial, né, da calota, nós usamos esse aqui, ó, 2πr vezes a altura. O raio que nós estamos falando aqui não é o da calota, é o da esfera. Cuidado para você não confundir, tá bom? Então a calota, ela possui volume, não é? E ela possui a sua área superficial, tá bem? Agora, pessoal, vamos ver o que é polo, o que é paralelo, o que é meridiano, tá bom? Vamos só lembrar aí, são mais os componentes da esfera. Pessoal, o polo são os pontos que a superfície esférica se encontra com o eixo de rotação. É esse aqui, ó, a ponta mais alto, né? Que é o polo 1 e o polo 2, tá? Aqui você tem o eixo de rotação, então esse ponto é o polo 1 e o outro é o polo 2, tá bem? O paralelo é uma circunferência na superfície esférica, formado por planos perpendiculares ao eixo de rotação, tá? Então é o seguinte, aqui está o eixo de rotação e nós temos essa paralela aqui, ó. Se você analisar, aqui é o centro, tá? Então essa área aqui, esse paralelo, ele é perpendicular ao eixo de rotação, tá bom? E o meridiano, Sena, o que é? Pessoal, se vocês olharem, o meridiano é uma circunferência cujo o seu eixo está nele, ou seja, há uma interseção com o seu eixo, tá? Então aqui, ó, você tem esse círculo todo aqui e a parte do eixo, né, está na circunferência, tá bom? Então nós chamamos ele de meridiano, tá bem? Agora vamos fazer, pessoal, 3 exercícios utilizando algumas fórmulas que eu dei a você. Vamos para o primeiro. Em uma esfera de raio 4 centímetros, torna-se um fuso esférico cujo ângulo diédrico mede π/4 radiano. Percebeu? Está em radiano. Então vamos usar a fórmula de radiano. Continuando. A área desse fuso em centímetro quadrado é... Então vamos lá. Aqui, pessoal, o que é fuso, né? O fuso é só a superfície do cunho, tá? E qual é a fórmula que você vai usar para achar aqui a área? Esse aqui, ó, pessoal. Mas antes, ele tinha dado para a gente o raio, né? Que é 4 centímetros. E esse ângulo θ, ele deu que é π/4 radiano, tá bem? O que é que ele está querendo? A área da superfície do fuso. No caso, em radiano, porque aqui está em rad, tá? Ou seja, nós iremos usar o dobro do Rzão ao quadrado vezes o θ. Então vamos lá. O dobro, está aqui o 2. Esse R aqui ele deu para a gente que é 4, fica 4 ao quadrado. O ângulo θ, que está em radiano, é π/4. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, fazer a potência. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 dá 16. Tá aqui, ó. Agora vamos fazer direto. 2 vezes 16 dá 32. Se eu dividir com esse 4 aqui que está no denominador, fica 8. No caso, fica 8π, né? 8π centímetro quadrado. Nós estamos falando aí
da alternativa C, beleza? Vamos para a nossa penúltima questão, que é o da CEMIG, que diz o seguinte: o volume de uma esfera de raio R é 4 sobre 3 vezes πr ao cubo. Se um balão esférico é inflado até que o seu raio seja quadruplicado, então o seu volume é aumentado pelo fator de... E aí? Vamos devagar. Em primeiro lugar, pessoal, tem dois momentos aqui. A esfera, que é essa daqui, que o seu volume é 4 sobre 3 πr ao cubo, e tem uma segunda esfera quando ele for quadruplicar o seu raio. Então são dois volumes aí. Eu vou chamar aqui esse primeiro de volume 1, tá? Lembre que nós vamos usar essa fórmula. Então a primeira indicação aqui é o volume 1. Depois nós vamos usar o volume 2, tá bom? Foi o que ele disse. Ele disse que o raio 2, ele é 4 vezes o raio do 1, tá bem? Então, se eu quero saber quantas vezes aumentou o volume 2, eu tenho que trabalhar só com a fórmula do 2, tá bom? Então vamos lá. 4π eu vou repetir, tá aqui. Quem é o raio 2? Ele falou que o raio 2 é 4 vezes o raio 1. Bota ele aqui no parênteses. É elevado ao cubo sobre 3. Vamos resolver o parênteses, tá bom? Vai ficar dessa forma. Repete, 4π. 4 ao cubo, 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 4 dá 64. Tudo bem? R1 ao cubo você repete sobre 3. Eu quero chamar a atenção o seguinte, pessoal. Perceba que o 4π, R1 ao cubo e o 3 dividido por 3 é a fórmula do volume 1. Percebeu? Então eu vou tirar o 4π, o R1 ao cubo sobre 3, vou substituir pelo volume 1. Ele vai ficar dessa forma aqui. Então perceba que o volume 2 é 64 vezes o volume 1. Nós estamos falando aí da alternativa C. Tranquilo? É uma questão aí bem para você pensar mesmo, porque ela tem esses detalhes, tá bem? Vamos agora para a nossa última questão de esferas, né, do assunto corpos redondos, tá bem? Vamos lá. Terceira questão. Antes, pessoal, pause o vídeo. É rapidinho. Vem aqui embaixo, ó, acione o sininho para receber os novos vídeos, as atualizações e se inscreva no canal Senamate, tá bom? Vamos lá. Terceira e última questão. Diz o seguinte: pretende-se encher uma bexiga até que ela atinja 20 centímetros de diâmetro. Considere que essa bexiga é esférica. Quantos litros de água serão necessários? Vamos fazer uma revisão de uma coisa aqui, pessoal. Diâmetro é o dobro do raio. Então, significa dizer que o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro aqui é 20, o raio é 10. Percebeu? É só pegar aqui, ó, 20 dividir por 2, 10 centímetros. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. A pergunta dele, ele quer em litro. Pessoal, se ele quer em litro, então a medida do raio tem que estar em decímetro, tá bom? Decímetro, pessoal, é uma unidade antes do centímetro. Significa dizer que a vírgula que está aqui, ó, vem para aqui para trás, vai pular uma casa. Então, o raio de 10 centímetros é a mesma coisa de 1 decímetro. Depois que você passou para decímetro, o resultado que der na fórmula está em litro, beleza? Vamos agora achar o volume. Fórmula de volume. Quem é o raio? 1. Vai ficar, lembre que o π eu vou usar 3,14, tá bom? Então vai ficar 4 vezes 3,14 vezes o raio que está em decímetro, não é? 1 ao cubo sobre 3. Então, pessoal, 4 vezes... Esqueça aqui, ó, porque aqui 1 ao cubo vai dar 1, tudo bem? 4 vezes 3,14 vai dar 12,56, que eu vou dividir por 3. Pessoal, ele vai dar aproximadamente aí, você usando calculadora ou fazendo no caderno, 4,19, mas não tem. Então vamos arredondar aí para 4,2 litros. Nós estamos falando aí da alternativa A, tudo bem? Então, pessoal, é isso aí. Terminamos a nossa aula de corpos redondos, tá bem? Por hoje é só e até a próxima aula.